Pessoal, bom dia mais uma vez. Agora sim nós vamos para a terceira e última parte da explicação dessa matéria, que é a análise de 3 gêneros textuais, os cartoons, as charges e as tiras. E o objetivo dessa parte é perceber outros aspectos relevantes para a interpretação desses 3 gêneros, que são 3 gêneros que são usados por diferentes matérias e que caem muito em vestibular e até em concursos muitas vezes. Bom, o que nós vamos pensar antes da gente começar a ver especificidades de interpretação? Queria que a gente refletisse sobre 3 pontos. Primeiro, quando nós vamos analisar tiras, charges e cartoons, é muito comum que a gente fale de humor. Qual é o humor da charge, o que desencadeou o humor do cartoon, o que desencadeou o humor da tira. No entanto, é muito importante que a gente separe o humor do achar engraçado. O humor de algo, ele depende principalmente do emissor da mensagem, da intenção desse emissor. O achar engraçado ou não depende muito mais do receptor. Então, nós precisamos reconhecer que esses 3 gêneros, eles geralmente têm objetivos humorísticos. Se você achou engraçado ou não, é outra história. Mas o objetivo humorístico está ali. Então, quando pergunta qual é o humor da tira e se você respondeu não achei engraçado, você não respondeu o que estava sendo perguntado. Porque o humor não depende de você achar engraçado ou não. Depende dos recursos utilizados pelo emissor dessa mensagem para desencadear algo que seja humorístico. Segunda coisa que eu gostaria que a gente refletisse é sobre a diferença de uma crítica para uma ofensa. Então, quando eu digo, por exemplo, que a charge critica algo, não quer dizer que a charge necessariamente esteja ofendendo alguma coisa. Então, a crítica trazer uma visão nova, uma visão argumentativa sobre algo. Não quer dizer que você vai gostar daquela crítica, mas não quer dizer também que a crítica seja algo negativo. A partir da crítica, você pode começar a perceber outras coisas, ter uma visão nova sobre algo. Então, a crítica, ela não é um sinônimo de uma ofensa. E, por fim, quando a gente fala de reflexão, fica a gente pensar o que propor uma reflexão tem a ver com uma ideologia. Uma ideologia, então, é um conjunto de ideias. Essa palavra tem várias definições, tá? Tem muito debate sobre ela. Quando nós voltarmos presencialmente, eu espero que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Mas, de maneira geral, uma ideologia é um conjunto de ideias. E é óbvio que toda charge, toda tira, todo cartoon está expressando direta ou indiretamente uma ideologia. Afinal, foi produzida por alguém em determinado momento histórico, em meio a determinados fatores externos. Então, é óbvio que vai expressar uma ideologia. Talvez não seja a mesma ideologia que a sua que está lendo, mas vai expressar alguma coisa. E muitas vezes a reflexão proposta ali parte de um conjunto de ideias muito específico que não vai necessariamente agradar todo mundo, tá bom? Então, agora que a gente viu esses 3 fatores, que é interessante a gente pensar, vamos para alguns elementos de análise de tiras, charges e cartoons e analisar algumas tiras, charges e cartoons. Então, primeira coisa, quebra de expectativa. É um recurso muito utilizado, principalmente nas tirinhas. O que é a quebra de expectativa? É você ser jogado numa história, ser envolvido por essa história e no final acontecer alguma coisa que você não esperava, que você não achou que fosse acontecer. Essa quebra de expectativa muitas vezes é o motivo do humor, é o que vai desencadear o humor. Então você ser chocado por alguma coisa, sua atenção ser chamada para esse fator. Isso acontece muito nas piadas, por exemplo. Então você não espera que aquilo aconteça, por isso que a piada se torna interessante. Outra coisa para a gente analisar é o exagero e a repetição. Recorrer ao exagero e à repetição também é muito comum nesses 3 gêneros, porque ajuda a passar a ideia, ajuda a passar a mensagem que se está objetivando. Por isso que muitas vezes na charge nós vamos notar caricaturas. Então, a caricatura é um desenho que exagera algum aspecto do que está sendo proposto ali, do que está sendo mostrado. Por exemplo, o Maurício de Souza tem a personagem Magali, que é uma comilona. Quando a gente vai analisar a tira, se a gente for analisar com um olhar racional, esquece que é algo ficcional, é impossível uma criança comer tanto quanto a Magali come nas histórias em quadrinho, nas tiras. No entanto, isso é um exagero para provocar o humor, isso é intencional e vai ser muito comum nesses gêneros.
Coisa que é muito comum a gente perceber, então, é o duplo sentido, é a ambiguidade, que é quando você usa uma frase ou uma expressão para dizer duas coisas. É uma frase que pode ter dois sentidos. Muitas vezes, no último quadro da tira, se for o caso, esse sentido é desfeito, e em alguns outros casos, mantém-se os dois, e é essa manutenção de dois sentidos que vai provocar o humor. Daqui a pouquinho vou dar alguns exemplos, vai ficar um pouco mais claro. Outro fator que aparece muito, e principalmente na charge, vai ser a ironia. A ironia, ao pé da letra, é uma figura de linguagem na qual você diz uma coisa querendo dar a entender outra coisa. Por exemplo, um colega seu aparece com uma blusa verde de bolinha roxa, uma calça amarela, um tênis vermelho, um chapéu de cowboy. Você não acha que aquilo tá legal, porque você não acha que aquilo tá legal. E o seu colega te pergunta, e aí, tô bonito? Aí você fala, nossa, tá lindo. Quando você disse isso, a expressão facial que você fez, o tom de voz que você usou, era pra indicar pra ele, ó, tô te falando uma coisa, mas quero dizer outra. Isso aí é ironia. Isso vai acontecer muito nas charts, nas tiras e nos cartoons, mas também a situação irônica, ou seja, uma situação que expressa algo, mas que tem uma mensagem por trás, que quer dar a entender alguma outra coisa. Então também vamos analisar alguns casos para ficar mais claro, tá bom? E por fim, é muito interessante a gente observar que nesses gêneros também acontecem diversas intertextualidades, que foi a matéria que a gente estudou anteriormente. Então é muito comum que numa tira recorra a um pensamento recorrente de um escritor famoso. Então, traz uma citação para a tira, ou que se faça uma alusão a algo que vem sendo dito, ou que haja uma paródia de algum elemento. Então, a intertextualidade também pode aparecer nesses três gêneros. Então, vamos analisar agora. Então, vamos fazer a análise completa dessa tira do Rafael. Primeiro, nós temos a expressão facial da personagem inicial. Percebam os traços sobre a cabeça dela. Ela está assustada com alguma coisa. Aí no segundo quadro, ela fica ainda mais assustada e diz, quem é você? Percebam que o que é repetido, ou seja, ela está gaguejando. O personagem que chega com um chapéu, com um aspecto sombrio devido à linguagem não verbal, pergunta, eu tenho muitos nomes. Isso já remete a algo, nós já imaginamos que ele vai ser uma figura demoníaca, alguma coisa do tipo. E aí, a nossa personagem inicial vai dizer, Felício José Altamiro Peralva Queiroz Machado de Rezende Silva Filho? Isso? Só esperar que o doutor já vem, muito agradecido. Então, a gente percebe uma quebra total de expectativa. Na verdade, era alguém que realmente tinha muitos nomes, que literalmente tinha muitos nomes, percebam o duplo sentido. Não era uma figura demoníaca, então há quebra de expectativa. E a situação em si é irônica, é engraçada, e ela também faz uma alusão a essa figura desse ser demoníaco que tem muitos nomes. Nesse cartoon, há um desenho bem simples no centro da tela de um homem que está no meio de um círculo pontilhado. A frase diz, feliz dentro do possível. Ou seja, é uma situação irônica de novo, afinal o círculo é tão curto que é sinal que o possível é muito pequeno e você tem poucas possibilidades então de ser feliz. É uma situação irônica, está tratando de uma questão crítica e até triste, de uma maneira engraçada, de uma maneira irônica. Pessoal, espero que tenha sido claro, espero que tenha dado para entender essas técnicas de interpretação, esses meios de interpretar. E vamos fazer alguns exercícios para praticar. Obrigada! Outra coisa que é muito legal a gente observar, que vai... Ai, passou uma moto, que raiva. Que vai... Algo que a gente também deve observar na análise da tira da charge do cartoon é o duplo sentido e muitas vezes a ambiguidade. Então é quando tem uma... Nossa, agora o vizinho tá gritando. Valha-me Deus. Então vamos de novo. Outra